Olá, construtores, tudo bem? Muito boa noite, primeiramente. Estamos aqui para mais um Alto Padrão Cast, esse podcast focado no mercado de casas de alto padrão, focado também em te tirar do operacional, ingressar no estratégico, com lucro, previsibilidade e resultado. E hoje nós temos aqui, do meu lado esquerdo, Larissa, que vocês já estão acostumados, né? Nosso sucesso do cliente. E aqui ao lado direito, o mentorado nosso, Paiva. Tudo bem, meu irmão? Tudo tranquilo. Do grupo Tavares Neto, né? Paiva, meu irmão, queria que tu começasse logo se apresentando para o pessoal te conhecer. E uma empresa, pessoal, que já está agora para o ano de 2024, mais de 20 milhões em contratos fechados, né? Então, muitos insights poderosos virão dessa mesa aqui hoje. Isso mesmo, Milton. Então, assim, me apresentando um pouco, eu sou o Paiva, do grupo Tavares Neto, né? E a gente também atua no Alto Padrão, na região do Eusébio. Né? O nosso foco é o Eusébio. Já construímos alto padrão em outros municípios, em Fortaleza, região metropolitana aqui do Ceará, Caucaia, né? Para quem não conhece o Ceará. Mas o nosso foco está no Eusébio hoje, né? Então, 80% das nossas obras estão rodando dentro do Alphaville, né? Então, Ali da Cidade de Alfa. Cidade de Alfa, né? por ali, isso, Bacana. naquela região ali. E aí outras em outros condomínios próximos, entendeu? Entendi. Que aí fica a logística da construtora, fica mais fácil. A gente até fazia obras, como eu lhe disse, fazia obras em outras regiões, então deixou de fazer por causa da logística. Então a gente focou ali no Eusébio. Né? Então isso foi inclusive um posicionamento estratégico de vocês para atender melhor os clientes de vocês. Isso, para atender melhor, para poder ter mais tempo de qualidade com os clientes, ter mais tempo com a obra, até de acompanhamento em si, né? Para poder, no final, ter um resultado bacana, entendeu? E o escritório de vocês também fica lá próximo? O nosso escritório ficava dentro da Cidade de Alfa, né? E hoje nós estamos migrando para o centro do Eusébio, né? Por questão de estratégia mesmo. Sim. Da construtora. Entendi. E aí, Pai, deixa eu te perguntar, como foi que surgiu o grupo Tavares Neto? Como foi que iniciou esse processo? Tu começou sozinho? Tu já tinha sócio no processo? Como foi isso aí, para quem não conhece ainda? Como foi que iniciou o grupo Tavares Neto? É uma história longa, mas eu vou tentar resumir e bem bacana, né? Eu comecei só, né? E comecei no baixo padrão. No baixo padrão, Minha Casa Minha Vida. Então eu comecei na cidade interior, né? Nossa. Então eu comecei... Não era no Eusébio ainda, não era nem no Eusébio Fortaleza. ainda, isso. Era na região ali do Canidé, né? Então eu comecei ali e aí fui criando experiência, fui criando oportunidades e apareceu para mim. Qual era esse ano, Paiva? Rapaz, isso era na época. É na época mesmo, né? Isso era em meados de 2016. 2016, por aí, né? Então, de 2016 2017. Então apareceu uma oportunidade no finalzinho de 2017, transição para 2018, que foi no mesmo ano quando a Cidade de Alfa começou, uma construção de alto padrão. Nossa. Né? Então aí foi meu pontapé inicial dentro da Cidade de Alfa, né? E com esse pontapé inicial a gente começou com uma, com duas, com três. Hoje a gente roda no máximo 10 obras. Hoje a gente está com 8 no momento, né? Mas a gente tem essa meta de 10 obras rodando ao mesmo tempo, entendeu? E como foi que surgiu esse interesse pela engenharia? Desde, sei lá, novo, né, criança, adolescente, que tu tinha esse interesse por essa área ou... Na verdade, se eu contar, vocês também vão achar uma surpresa. Eu talvez não aconteceu alguma coisa na minha vida, né, que eu nunca estudei para engenharia, eu estudava para medicina. Sério? Caraca! Então, só que o meu pai sempre trabalhou com no interior, fazia açude, mexia com máquina, caçamba. Eu via aquele movimento todo. Então, acho que dentro de mim tinha algo ali de engenharia. Tinha uma paixão já ali incubada, né? Estava guardada. Então, eu tive essa mudança aí no meio do caminho e aí, não, vou fazer mais medicina, eu vou tentar aqui engenharia, pode ser que dê certo e hoje é uma paixão, tá aí até hoje. E deu certo, né? Que massa, pai. Não, e estudando pra medicina, né, como é que não passa? É verdade. E, pai, deixa eu te perguntar, hoje, né, vocês rodam 10 obras, né, de alto padrão ali simultaneamente, tu disse pra mim já aqui no off, né, que já chegou no marco ali de 13 obras. Mas quando tu tava nesse marco de 13 obras, né, tava rodando 13 obras e tudo, como é que tava ali qualidade de vida, como é que tava o atendimento do cliente? Por que tu optou e falou, cara,
não vamos... Porque isso é um déficit muito grande que eu vejo da maioria dos construtores. Eles se empolgam com a conta bancária, com o valor na conta bancária, e eles querem pegar mais, mas não entende que obra, meu irmão, você, no background ali, você precisa ter uma equipe muito bem estruturada, cultura, processos, ferramentas. Então, tudo isso tem que estar muito estruturado para que você possa crescer, né? E o mercado de alto padrão, ele possibilita a gente não pegar muitas obras e aumentar o nosso lucro líquido, nosso faturamento ali, sem aumentar tanto a quantidade de obras, né? Trazendo uma previsibilidade muito grande. Então, para ti, Paiva, como é que foi esse processo, né? Todos esses pontos. Pronto, muito interessante o que você falou, porque, como eu lhe falei, eu tive o ápice de 13 obras. Era loucura, né? Não dá, era muito estresse, muita preocupação. Eu ficava no operacional 100%, né? E a gente mudou essa metodologia, porque a gente fazia o pacote fechado, né? E hoje a gente trabalha pela administrativa. E o que nos fez mudar essa metodologia? O que é? Porque faturamento, como você falou, a gente vê o faturamento, vê números altos. Mas o importante para a gente empresário não é o faturamento, é o lucro. Perfeito. Então a gente não estava tendo um lucro que a gente desejava, entendeu? A gente não estava tendo, rapaz, o que é que está de errado? Algo está errado. Então a gente sentou, analisou e viu que tinha que ter uma mudança, né? Na construtora. E quando a gente percebeu que tinha que ter uma mudança, e a metodologia que a gente estava trabalhando, quando a gente mudou isso, a gente percebeu que era o caminho certo que a gente estava tomando, a gente mergulhou, que foi na época que a gente lhe procurou, né? A gente até... você foi muito importante nessa transição de metodologia para a construtora, e isso aí que fez a construtora começar a mudar, assim, não só faturamento, mas ver lucro também, entendeu? Perfeito. Muitas vezes as pessoas pensam que eu costumo brincar dizendo que o faturamento é uma métrica de vaidade, né? De ego, isso, né? A métrica que realmente paga nossas contas, os nossos boletos é a meta de lucro líquido, né? Isso. É porque essa vaidade de faturamento, a gente sempre moveu muito dinheiro, né? A gente sempre teve faturamento. Acho que já há mais de 3 anos a gente fatura alto, né? Só que o mais importante é o lucro, não estava sendo esperado. Então, algo estava de errado, a gente precisava corrigir e rápido, entendeu? Sim. Porque quem está no mercado de alto padrão tem que tomar decisões rápidas. Você sabe disso, porque se tiver um erro ali, os números também para baixo são negativos, são muito altos, né? Muito altos. Então a gente precisava tomar decisões rápidas e a gente tomou a decisão, acredito que tomou a decisão certa, está dando certo. E qual foi essa decisão que vocês tomaram, Paiva? A decisão de não trabalhar mais com obras globais, né, por pacote fechado, e trabalhar para o método administrativo. Nossa. E quando a gente tomou essa decisão de mudar a estratégia, então a gente precisava, rapaz, a gente vai mudar, vamos, mas a gente precisa conversar com alguém que entende, que já faz isso, que está no mercado desse jeito. Que foi, repito, foi na época que a gente procurou você, conversou com você, entrou na sua mentoria, né, que mudou toda a estratégia da construtora. Isso foi por volta do ano passado? Isso. Essa transição foi no ano passado. Foi lá no evento, não foi? Presencial, no Alto Padrão Experience, né? Vocês entraram para a mentoria junto do evento presencial, não foi? Isso. E, o evento foi importante, só que, não sei se você lembra, você teve uma conversa com a gente no escritório, né? Sim. Então aquela conversa para a gente também foi muito importante, entendeu? Nossa. Então, estava você, seu pai, né, lá. Então, isso aí foi uma conversa que, às vezes, uma conversa muda muito, né? Verdade. Muda muito para você. Então, fortalece você tomar uma decisão. Você quer tomar uma decisão, mas será que eu estou tomando a decisão certa? Aí você tem que conversar com alguém que já tomou a decisão antes de você e está dando certo, né? É verdade. É verdade. Eu costumo sempre brincar, Paiva, que quando a gente vai tomar uma decisão, só dá pra gente aprender de 2 formas. Ou quebrando a cara ou aprendendo com quem já quebrou a cara, né? Isso, Só dá essas 2 formas, só tem esses 2 jeitos, né? Mas é isso mesmo, porque se você... eu acho que todo construtor de alto padrão passou por alguns momentos na pandemia, alguns momentos difíceis, né? Difíceis, sim. Mas assim, e as pessoas que lhe acompanham, que tá entrando nesse mercado e tá tendo essa chance de não passar por momentos que a gente passou, isso aí é muito importante. É verdade, faz sentido. E outra coisa também, Paiva, hoje no grupo Tavares Neto, como um cliente vai contratar vocês, certo? Então, quais os grandes diferenciais que
a empresa de vocês oferece de ponta a ponta ali para ele? Eu digo isso porque eu já conheço a empresa, a gente é parceiro já há um certo tempo, né? Então, é uma empresa muito bem quista pelo mercado, né? E um mercado que cada vez mais vem se modernizando e as mesmas estratégias que o cara usava há 3, 4 anos atrás não é a mesma estratégia de fechamento que a gente consegue usar hoje, porque o cliente está cada dia mais consciente de que se ele fechar somente por uma emoção ali, ele pode pegar uma construtora que já quebrou, ou uma construtora que vai quebrar. Isso. Né? Então, qual o impacto, né, ali do mercado que tu sente de construtoras grandes terem falido? Qual o impacto do mercado que isso tu sente, né, para o nosso mercado atualmente? E também quais esses diferenciais o Grupo Tavares Neto consegue trazer para os clientes deles? Antes de falar desses diferenciais, que também a gente aprendeu com vocês, né, com essa mentoria, que são os processos, mas eu queria pontuar um ponto importante, que os construtores de alto padrão, eles têm uma palavra que eu acho muito pesada, e quem entende o significado dessa palavra, talvez é os que estão até hoje, compromisso. Compromisso. Cara, é verdade. Eu acho que você fez um podcast com o Moreira. Sim. E o Moreira falou também dessa palavra, compromisso. Eu acho que é por isso que o cara tá bem hoje, tá desenvolvendo legal lá nesse, porque quem tem compromisso e quem sabe o significado do compromisso, tá no alto padrão e vai permanecer por muito tempo, porque o compromisso, independente do que aconteça, você tem um compromisso. Verdade. Né, de entregar. E não é ter o pensamento ali no curto prazo, né? Pensar em uma obra, em um cliente, 2 obras. Não, é o nome da empresa a zelar durante toda uma jornada, né? Isso, Então, assim, esse processo de compromisso é muito importante. Então, eu acho que a gente está lá até hoje, você está lá e vamos permanecer por causa que a gente talvez tenha compromisso, né? Talvez, a gente tenha certeza que a gente tem por causa do compromisso, né? Então, isso é muito importante. E a questão dessa mudança de metodologia, a gente viu que precisava ter mais processo, precisava ter mais processos e processos definidos, né? Dentro da construtora. Precisava ter uma cultura, e essa cultura que a gente já tinha teve que mudar também, porque quando você trabalha, muda a metodologia, a cultura é diferente. Sim. Né? Concorda comigo? Porque você, às vezes, antigamente, quando era o fechamento de global, o cara sentava comigo, sentava com outro ali, ele via ali, ele poderia ver a mesma qualidade, mas ele ia pelo menor preço. Verdade. Entendeu? E hoje não. Hoje não é menor preço. Hoje ele tem que ver qualidade. Né? Tem que ver que aqueles processos que você está entregando vai fazer resultado para ele no final. Entendeu? Sim. Porque não adianta só, eu vou fazer um orçamento aqui para ti, mas administrativo. Mas aí o administrativo, o céu é o limite. Se você não tiver a metodologia. Você está entendendo? E hoje, no nosso administrativo, a gente tem a metodologia. Quando a gente faz um orçamento, a gente garante um orçamento para o cara. Massa. Está entendendo? Porque não adianta eu fazer pelo administrativo e não garantir nada para ele. Então, ele vai fazer com o mestre, eu não garantir nada para ele. Para que ele vai estar contratando a construtora. Verdade. Verdade. E como foi com relação a essa mudança de cultura, né? O que foi que tu acha que mais impactou na hora de uma mudança de cultura, não apenas no fechamento com o teu cliente, mas do teu time? Você tem um escritório, você tem um time que tu trabalha com esse time. Além disso também com a galera de obra lá na ponta, tu que é um cara que é o líder, né, de quem tá à frente ali da obra, tu tem esse perfil dentro do Grupo Tavares Neto, né? Então, como foi para ti, Paiva, essa mudança de cultura e como os teus colaboradores absorveram? E eu te pergunto isso por conta que muitas pessoas chegam para mim e falam assim, Newton, cara, se eu mudar isso aqui na cultura da minha empresa, se eu quiser implementar um processo X aqui, por exemplo, cara, eu vou perder o meu empreiteiro, eu não vou conseguir fazer isso aqui. Então, como foi para ti, tanto as dificuldades, como tu contornou com essas dificuldades, como foi todo esse processo? O processo de retreinamento da equipe, né? Isso, porque quando a gente fala em mudança, eu acho que em qualquer cenário, em qualquer empresa, a palavra mudança, as pessoas têm medo, né? Tem medo. Porque mudança é difícil. E mudança vai agradar alguns e vai mais desagradar do que agradar. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa está acostumada daquele jeito, vai quando você, rapaz, não é mais assim, é desse outro jeito. Aí o cara, vixe, mas eu sempre fiz assim. Mas eu sempre fiz assim. Essa é uma coisa que a gente escuta muito na construção civil, né? Então, assim, e tem que ter, esse processo tem que ter. E quem não está... Então, quando você faz uma mudança, e uma mudança é para a empresa,
melhorias para crescimento. E você joga aberto ali com a galera, até com a galera da ponta, você tem que jogar aberto com esse povo, porque eles que fazem acontecer no final, né? Sim, com certeza. Que estão ali botando a mão na massa. Se o cara não jogar junto com você, para que ele vai estar com você? Não adianta. Verdade. Então, assim, quando a gente vai para fazer uma mudança de processo, de alguma coisa na construtora, que eu lhe digo que hoje a gente não está 100%, porque é recente, né? Do ano passado para cá. Sim. Mas assim, já fizemos muitas coisas, né? Muitas mudanças. Então, quando a gente vai fazer uma reunião, vai explicar, a partir de agora é desse jeito, com os estagiários, você tem que preencher esse relatório aqui, porque para mim é importante, para o cliente é importante, para você é importante, para todo o processo é importante, o cara. E ele absorve aquilo, como é que eu posso falar? Sabendo que não é fazer por fazer, mas que com tem certa um clareza, né? Que ele propósito, absorve, né? tem um propósito no final. Sim. Aí o cara ali, não, que esse cara aqui tá jogando comigo. Ele Nossa. vai, então assim, quando eu vejo que o cara não tem interesse, não adianta, entendeu? Então Sim. assim, nessa fase de mudança, você começa a ver quem joga com você e quem não joga. E nessa parte de cultura, falando até um pouco sobre isso, cara, na hora de uma cultura, eu fui agora palestrar num evento lá em São Paulo, para mais de 1.300 pessoas, o Network Constru. E aí, na hora que eu botei cultura, o que é cultura? Cara, cultura é tudo aquilo que é inegociável para você. Tudo aquilo que é inegociável para você, isso é uma cultura. Exemplo, hoje na minha empresa, eu não aceito que um colaborador chegue para mim com um problema e não venha com pelo menos 2 soluções para aquele problema. Isso é o quê? Isso é cultura, porque isso é inegociável para mim. Então, em todas as minhas empresas, eu aplico isso. Quando a gente para e pensa, porque às vezes, cultura, a pessoa olha e diz, o que é cultura? Missão, visão, valores, é um negócio que eu vou pregar na minha parede, é não sei o quê. Não, tem que Mas saber. não tem como, né? E é algo que é inegociável e que assim, cara, se você não tem uma cultura bem estabelecida, qualquer coisa serve. Se tu não tem uma meta muito bem estabelecida, qualquer meta serve, né? Vira sonho. Isso, então, e não é meta, né? Não é realizável, não é palpável e tangível. Então, assim, Paiva, um dos pontos que eu vejo bastante, até falando sobre isso, né? Na hora que a gente estabeleceu a nossa cultura e falamos, iremos levantar essa bandeira a nível de mercado, a gente teve muitas pessoas que saíram e saem até hoje. É normal Isso é normal, e não vai deixar de acontecer. Não vai deixar de Contigo, acontecer. comigo, com outras construtoras. Com certeza. E assim, isso só acontece porque a gente tem um papel muito bem definido, né? A gente sabe quem é a pessoa que a gente está trazendo, por que a gente está trazendo e aonde colocar aquela pessoa, né? Isso, aquela pessoa que você, rapaz, você tem que fazer isso, porque você dá uma confiança, você confia Sim. em alguém, né? Toda empresa, quando, até voltando aqui um pouco, eu trabalhava muito operacional, né? Então, assim, eu era 100% operacional. Então, eu sei, quando eu botar alguém para fazer uma função, eu sei porque eu já fiz aquilo. Então, eu sei como é que as coisas funcionam, entendeu? Isso é Sim. importante. Então, como eu já fiz parte operacional 100%, eu digo 100% de acordar às 5 da manhã e dormir 10 da noite pensando no operacional. Pensando no operacional. O que é que tinha que fazer hoje, o que é que tinha que fazer amanhã, o que é que tinha que fazer para a semana. Pensando, planejando, e era só comigo, só na minha cabeça. Entendeu? E quando a gente foi desenvolvendo, a empresa foi crescendo, a gente percebeu que precisava ter processo, pessoas e delegar algumas coisas, porque senão você não consegue sair do operacional. Quando você começa a delegar, você confia em alguém. Então, você tem que confiar naquela pessoa, ela tem que fazer pelo menos um pouco do que você fazia. Verdade. Às vezes as pessoas têm medo, não vai fazer igual a mim. Mas se ela fizer um pouco que você fazia, já vale, entendeu? Já vale. Com certeza. Porque você nunca acha que você vai achar alguém que faça igual a você, né? É verdade. Na mente, eu acho que, não sei se é só na minha mente, eu acho que na mente... Na mente de todo mundo, viu, pai? Eu só queria mais uns 2, 3 clones ali do Newton pra eu poder rampar muito mais o negócio. Mas assim, isso que tu falou é muito interessante, porque a maioria dos construtores, eles têm na cabeça deles o quê? Cara, ninguém nunca vai fazer o operacional tão bem igual a mim. E tudo tá na minha cabeça. E eles se vangloriam disso. Na nossa primeira conversa, eu lembro que tu falei tinha disso. esse orgulho de ter o operacional tudo dentro da tua cabeça, né? E eu falei assim, rapaz, Paiva, meu irmão, quando tu começar a delegar, vai ser chato no início, porque tu vai passar 2 horas para ensinar alguém a fazer algo que tu faz hoje em 15, 20 minutos.
Ou faz só Só olhando, pedaço de papel, Pedaço guardanapo. de papel. Né? Mas é isso que vai te trazer uma paz a longo prazo, né? Isso, Não, e por isso que eu falo, quando você faz essa transição foi muito importante para mim, porque hoje eu consigo entrar mais no estratégico, né? E o estratégico é muito importante, tanto que quando eu falei no início, a gente sempre tem faturamento alto. Sim. E o lucro, cadê? Entendeu? O lucro está sendo pouco. Por quê? Então, eu só consegui virar essa chave, consegui enxergar quando eu saí do operacional e fui para o estratégico. Massa. Então, nisso aí eu consegui perceber onde eu estava errando, o que precisa consertar e o que preciso fazer daqui para frente. Então, tu conseguia olhar e observar mais os erros estando no estratégico do que propriamente dito ali no operacional. Com certeza, porque o operacional... Mas que cega a gente, né, operacional? Porque o operacional você é bombeiro, pô. Você é bombeiro, apaga incêndio. Só apaga incêndio. O estratégico ele não apaga incêndio, ele está toda hora planejando. Está toda hora vendo ali na frente. Entendeu? Então deixa eu apagar incêndio. Ou apagar incêndio, deixa para outra pessoa. Entendeu? Porque quando você começa a perceber que você vale mais no estratégico, você começa a sua mente começa É uma mudança mesmo ali de mentalidade, né? Isso é verdade, E o quanto tu enxerga que a ambiência, né, que tu tá inserido hoje, né, com empresários que estão ali no estratégico das empresas, o quão essa ambiência fez tu ter uma virada de chave para isso? Como no seu primeiro evento, né, que eu tive presente, sim. Então, lá eu conheci muitos empresários e conversando, esse network, que é muito importante. Sim. Quando você vai para um evento desse, você vê vários construtores e vê o que o cara já passou. Você conta a sua história, o cara conta a dele. Então, assim, essa troca de conversa, isso aí até dá um insight no seu negócio. Com entendeu? certeza. Verdade. Que é o que eu acho que você faz na sua mentoria todos os dias, né? É um insight do seu negócio com outros caras. Então, assim... uma conversa com outro construtor de alto padrão, né? Rapaz, por que eu não pensei nisso? Só uma conversa. Então isso traz mais estratégia ainda para o seu negócio. No começo do podcast também estava nesse mesmo ponto, né? De que uma conversa, que tu até citou da conversa no escritório que vocês tiveram, o Newton que foi trouxe lá. a virada de chave. A gente pensa, como eu falei, a gente pensava sempre em mudança, mas precisava conversar com alguém. Sim. E aí, quando a gente conversou com o Newton, aí foi aquela força, né? Sim. Então, para os construtores aí que estão no alto padrão e eles querem ter... eu quero tomar uma decisão. Será que eu vou tomar a decisão certa? Eu acho que uma conversa com o empresário que já está no ramo, isso aí muda muito. Muda muito o jogo. Verdade, concordo. E hoje, Paiva, qual é o teu time administrativo? Hoje, para tu organizar, né, tá à frente dessas 8 obras simultâneas. Qual é o teu time administrativo que tu tem, né, a nível de escritório ali, para ser como se a gente dividisse ali, ó, estratégico, tático e operacional. Né? Como é que tá hoje dividido esse teu time administrativo? Hoje o meu time não é grande porque, como o meu time eu fui bem treinado, né, eu tive que passar tudo o que eu fazia para cada um. Nossa. E ficou bem definido. Eu chamei aqui, Lília, você vai ficar no comercial. E aí, você precisa fazer isso e aquilo que eu fazia. Certo. Dá conta? Dou. Como é que eu vou fazer? Então, assim, a conversa foi mais ou menos isso, chamando um a um para dividir a estratégia, né? Quando eu estava nessa mudança. Nossa. E hoje, como é que ficou? Hoje eu estou no estratégico, 80% estratégico, 20% operacional. Né? Que massa, cara. Não tem como sair, você sabe que não tem como sair. Não dá, 100% não tem como sair. Mas tinha que diminuir o ritmo, né? Sim. Então, e aí a gente fez a divisão, né? O estratégico, o operacional, fica os técnicos, certo. E os engenheiros, né? Hoje as minhas obras, cada obra tem um mestre por obra, né? Porque muitas construtoras às vezes pega um mestre e coloca em 3 obras. 3 obras, né? Não sei se você já... Aí, no nosso caso, não. Por quê? Porque a gente treinou alguns mestres. Massa. A gente não pegou aquele mestre mastigado, que já veio de outro canto como mestre. A gente pegou alguns pedreiros muito bons dentro da construtora. Isso foi algo que eu fiz ano passado para cá. E aí,
treinei o cara como mestre, e cada obra tem um mestre só. Por quê? Porque ele consegue dar mais atenção na obra, entendeu? Sim, isso é importantíssimo. As nossas casas também a gente faz nessa mesma perspectiva, porque você traz a qualidade, né? O alto padrão é a qualidade, porque, né, cara? porque tem que ter a qualidade. Às vezes o mestre, se ele pegar 2 obras, às vezes ele Deixa passar uma coisa de outra. Então, assim, isso aí é algo que a gente é algo da gente, né? A gente sempre tratou isso, que tem que ter um mestre só para uma obra. E aí o técnico, a gente dá para dividir. Esse técnico, no caso, é técnico em edificações. Edificações, isso. Aí tu tem, vamos lá, engenheiro. Tu tem quantos engenheiros hoje? Hoje são 2. 2 engenheiros. Para 8 obras. Para 8 obras. 8 obras. Isso. 2 engenheiros fora você. Isso, fora eu, né? Entendi. Então são 2 engenheiros que estão à frente das 8 obras. Isso. Fora os 2 engenheiros, tem quantos técnicos ali no tático? Hoje a gente tem um técnico. Um técnico. Um técnico. Certo. Técnico em edificações. Edificações, isso. Tá. E 4 estagiários, né? Então, assim, a gente... É como se um ficasse com 2 obras? É porque assim, os 2 engenheiros, eles se dividem. Mas onde é que o técnico entra? Ele vai entrar nas obras de fase de acabamento. Certo, entendi. Ele tem uma missão específica. Ele tem uma missão específica, entendeu? Então, quando as obras estão em acabamento, ele vai focar nessa obra de acabamento. Porque quando a gente chega nessa fase, eu preciso ter um olhar mais clínico, entendeu? Um olhar que o cara seja... E esse técnico, a gente treinou ele para isso também. Então, assim... E os estagiários são divididos por obras normais, né? Então, assim, cada estagiário pega em média 2 obras, entendeu? 2 obras, bacana, cara. Essa estrutura eu enxergo como uma estrutura muito boa, né? Tu tem ali o teu tático com 2 engenheiros, né? Mais um técnico de edificações, e abaixo desse tático aí eles têm braços ali operacionais, né? Que são os estagiários, para poder auxiliar eles nisso. E realmente não são muitas pessoas. Não. Sim. Não, é porque É realmente necessário, assim. Aí você imagina essa galera todinha, eu fazendo tudo isso. A loucura é grande, viu, mano? É loucura mesmo. Como é que vivia, hein, pai? Vivia dentro de obra, né? A minha vida era na obra. Vivia dentro de obra, é verdade. Eu acho que só tinha obra no quarto. Obra em meu quarto. Era os meus Tava quase fazendo um quartinho lá na obra, né? Era. Então, assim, mas foi necessário, mudanças são necessárias, porque o que é que adianta? Aí, pá, e tu fazia tudo isso só, tu faturava bem, ainda não via lucro. Não, o lucro era pouco. Mas por quê? Porque algo tinha de errado. Quando você sai do operacional e vai para o estratégico, você começa a enxergar as coisas de outra forma, entendeu? Sim, verdade. E uma coisa que eu falo, Paiva, também é que, cara, muitas vezes as pessoas focam muito, né? Eu acho que hoje o mercado como um todo, tá? Foca muito em dizer, rapaz, você tem que ter liberdade, você tem que viajar para onde você quiser, quando você quiser, na hora que você quiser, tá. Mas eu gosto muito, né? Você sabe disso, de focar em crescimento empresarial, né? De como a empresa está crescendo, porque os momentos que a gente vai lembrar lá no final da nossa vida não é só o momento de viagem que a gente fez com a nossa família, não, meu irmão. Isso. É o momento de perrengue que a gente teve numa obra. Se a gente parar, fechar os nossos olhos aqui, a gente vai lembrar o momento de perrengue das nossas obras, porque a gente dá risada, né? Não fala, né? E dá risada, né? Enfim. E tudo isso ele contabiliza ali como várias memórias que a gente vai tendo durante o processo, né? Isso, então, um dos pontos que eu queria te perguntar é, cara, na hora que tu teve essa mudança, né? Fez essa mudança na tua empresa, saiu mais do operacional, ingressou no estratégico, eu vejo que isso pra ti foi extremamente positivo ter passado por esses tempos, né, no operacional, para que tu pudesse treinar minis paivas ali dentro da empresa, né? Isso, Não, eu não me arrependo. Se você se arrepende do seu passado, como você trabalhava na construtora antigamente? Não. Porque como você falou, eu acho que foi necessário. Para o meu crescimento empresarial foi necessário. Sim. Mas pode ser que para o cara que está começando hoje não seja, entendeu? Então, assim, as pessoas não podem se comparar ao cara empresário, vai estar começando agora no alto padrão, ele tem que ser igual o Paiva. Não estou dizendo isso, né, Nilton? Para ficar bem claro. Sim. Mas, assim, eu acho que para o meu crescimento empresarial foi necessário, porque quando eu passei por isso, eu consegui, de alguma forma, ter a minha cabeça, ter o meu estratégico dentro de uma obra como se fosse um peão, como se fosse um pedreiro, como se fosse um mestre.
eu consegui enxergar o que os caras enxergavam, entendeu? Que às vezes o cara que está começando, ele não sabe como é que um pedreiro pensa, ele não sabe como é que um funcionário pensa, como é que um estagiário pensa. Quando você passa por essas etapas, você começa e tem essa afinidade ali, né, perto com eles, você começa a entender um pouco sobre isso. E para mim isso foi importante. Nossa. E repetindo, não quer dizer que vai ser outra pessoa precisa passar por isso, né? Porque eu não quero que ninguém passe por isso. Mas eu vejo assim, sabe, pai? Eu enxergo até de forma saudável você ter ali pelo menos um ano, querendo ou não, fazendo o operacional, tático da sua empresa, para que você possa chamar uma pessoa e essa pessoa falar assim, rapaz, não dá para bater uma laje dessa em 15 dias. Eu disse, dá, que eu já bati. Eu já fiz, aí o cara tem a moral para dizer. Dá, que eu já fiz, dá, que eu consigo fazer, né? Então, até um ponto que eu já disse até em outro podcast aqui nosso, é que, cara, eu sou muito bom em operacionalizar problemas que chegam no estratégico. Como assim, Newton? Mas eu tava com problema esses dias no meu suprimentos. E eu precisei organizar todo o processo para que esse suprimento ficasse redondo. Então, isso foi um problema que chegou até mim como estratégico, de um problema no meu setor de suprimentos, e aí eu consegui operacionalizar, descer aqui e operacionalizar muito bem esse setor, e depois o quê? Rode, vamos ver como é que funciona. E ir ajustando, né? E adaptando em cima disso. E isso, como você, eu acho que você teve muita essa experiência também de obra, então a gente consegue fazer isso quando chega algo desse tipo até mim também, né? Algum problema, a gente consegue fazer isso por quê? Porque eu fazia isso sozinho, porque aqui 2 pessoas, 3 pessoas não conseguem fazer, entendeu? Então aí se precisar de ajuda, tu ainda vai lá em cima. É isso que a gente tá comentando aqui. O estratégico é basicamente isso, né? Chega ali o problema, então, rapaz, por que aconteceu isso? Não, aconteceu isso assado, né? Eu já resolvi esse problema de alguma forma. Como é que eu resolvi? Fala com o ciclano, faz uma ligação, faz isso, faz aquilo, que dá certo, que eu resolvia desse jeito. Sim. Então, assim, eu acho que é mais ou menos a ideia que você resolveu, a gente também resolve mais ou menos dessa maneira, né? Quando é no último caso, aí eu vou lá. A gente entra no circuito. E falando até sobre isso, viu, pai? Rapaz, a maioria dos construtores é extremamente centralizador. Centralizador a nível de não dar tanta autonomia para as pessoas e querer que tudo passe por ela. Como foi para ti esse processo? Tu teve essa dificuldade também? Tu quis, rapaz, não, preciso preciso deixar aqui o operacional correr e vou largar esse operacional mesmo, vou delegar. Como foi para ti esse processo? Quando você está em fase de transição é muito difícil, né? Porque quando você sabe que tudo tem que passar por você, e você começa a delegar para outras pessoas, você fica um pouco com medo, né? Com receio ali. Com receio, né? Será que vai dar certo? Eu acho que vai dar errado. Então, mas é necessário, entendeu? Então, teve uma hora que chegou o ponto de dizer assim, rapaz, eu confio nessa pessoa, se ela não resolver, mas ela vai fazer o possível para resolver. Então, assim, bacana. Você tem que passar você tem que tirar esse medo um pouco. O empresário que está nessa fase de transição, se ele ficar sempre com medo, ele nunca vai sair do estratégico, ele nunca vai sair do operacional. Operacional, né? Sim. Então, assim, eu tive que fazer isso um pouco no início, um pouco com receio, mas foi necessário. Massa. Show de bola. E assim, Paiva, hoje, com as obras que tu roda, certo? Tu tá rodando hoje 8 obras, tu tá com quantas para iniciar? Eu tenho para iniciar 6 obras. 6 obras. Então, para 2024 aí tá basicamente com a agenda lotada, né? 2024 tá fechado. Coisa boa, show de bola, hein? Mas aí tu só vai iniciando elas conforme vão acabando as outras? Porque como é que funciona? Quando o cliente vai fechar com a gente, né, em relação a fechamento de obra, a gente foca em clientes que estão iniciando, né? O cara que não tem um projeto, o cara ali que ainda está comprando o terreno, então o nosso comercial tem um funil para isso. Bacana. Então ele faz o funil para isso, para poder pegar esses clientes que estão no início. Massa. Porque como eu sei que eu vou demorar, eu preciso de um cliente mais na frente, mas estou rodando obra aqui simultâneos, o meu limite, então a gente faz toda essa estratégia de cliente. Quando ele chega na minha mesa, aí eu explico todo o processo para ele e digo para ele, hoje eu tenho uma meta, estou rodando minha meta de obras, mas eu consigo atender você em tal mês, daqui a 6 meses, daqui a 5 meses. E não tem nenhum problema
Porque você vai passar por projeto, vai passar por prefeitura, vai passar por isso e aquilo. Massa. Então vai se encaixar direitinho. Sim, acaba sendo o tempo do processo. Isso, então assim, como eu tenho o meu comercial tem esse funil de clientes, a gente consegue encaixar clientes para atender mais para frente, daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, entendeu? E para quem tá em casa aí, pai, ficou curioso, como é que funciona esse funil aí de vocês ali para pegar esses clientes ali na base? E aí depois eu vou falar até um outro ponto também. Certo, é assim, você sabe que o início é projeto. Sim. Qualquer obra precisa de um projeto, né? Então, quando o nosso comercial, o nosso marketing, ele foca em clientes que estejam iniciando, estejam ali querendo um projeto. E aí é onde entra os arquitetos, né? Os parceiros arquitetos. Porque quando você pega um cliente que ainda vai iniciar o projeto, aquele cliente para mim é o cliente ideal. Massa. Já tem muito bem estabelecido teu cliente ideal, né? O meu cliente ideal é o cliente que precisa de tudo. Não é um cliente que já vem com o alvará na minha mesa. Uhum. Esse cliente com o alvará na minha mesa não é o cliente ideal. Hoje, né? Algum projeto pronto de outra pessoa. Hoje eu tô falando para a construtora hoje. Sim. Né? A nossa estratégia de hoje, entendeu? Sim. Então é mais ou menos nessa ideia aí. Bacana. E o interessante também é que tu fazendo dessa forma, tu consegue aumentar muito mais ali o tempo de vida útil do cliente na tua empresa, né? O LTV. Então, eu vendo para ele projeto, eu vendo para ele assessoria, né, em prefeitura, / Caixa Econômica Federal, eu vendo para ele a obra. Então, Verdade. é o mesmo cliente que você tem uma recorrência ali gigantesca com esse cara, né? Hoje a gente faz muito também a questão dos front-ends, que é tanto com projeto quanto também com consultoria de Caixa Econômica Federal, para atrair esse cara também, porque você consegue se planejar, né? Você não tem uma obra de começa daqui a um mês. Você tem uma obra que você vai ter um tempo, uma maturação de 5, 6, 8 meses para iniciá-la, né? O interessante desses clientes que estão amadurecendo a ideia quando a gente participa, a gente como construtora, eu acho que a gente até ajuda, no final das contas, o orçamento dele se encaixar perfeito na obra. Com certeza. Porque na hora que o cara vem sozinho, ele procurou o arquiteto sozinho. O arquiteto fez todo o processo sozinho. E aí ele deixa para procurar a construtora no final. É trabalho. É trabalho. Porque o cara imagina que vai gastar X. Gasta 1.5, 2x, né? Então, quando a construtora participa de todo o processo, isso aí para o cliente ajuda bastante. É muito benéfico. Porque no final ele não fica... o sonho dele não fica... Como é que se diz? Fora da realidade, Fora da realidade. O cara não fica traumatizado, né? E aí um ponto também, tá, Paiva, que eu vejo. Cara, quando você tá falando, né, os clientes estão aí do lado, né? Às vezes o cara acha, rapaz, esses dois construtores estão gravando isso, estão falando que o cara que é melhor o cara contratar a construtora antes do projeto, porque eles são construtores, eles querem vender a obra deles antes, né? Eles tem sempre aquele cético que vai assistir a gente e vai achar isso aí, isso é um fato. Mas o que é que eu vejo? Se a gente para e analisa alguns pontos, primeiro deles, se a gente analisa topografia do terreno, o lote, ele é num aclive, ele é num declive, como é que eu consigo utilizar essa topografia a favor do meu projeto? Isso é um ponto que muita gente não fala e é algo que economiza pra caramba na hora do período da obra. Outro ponto que a galera não fala também, qual método construtivo você vai utilizar naquela casa? Vai ser convencional, vai ser proteção, vai ser steel frame, vai ser I-forms. Qual é o método construtivo? É outra coisa que também barateia muito. A gente conseguiu baratear numa estrutura nossa mais de R$70 mil só pela escolha do método construtivo da proteção. Só para você ter uma ideia. Isso. E quando você participa do processo, você começa a enxergar a melhor forma, né? Porque você está ali com o arquiteto, com o parceiro. E você tem mais tempo, Você tem mais tempo de organizar. Vamos fazer dessa forma, porque aqui a gente usa a metodologia que é mais em conta, né? Então, assim, esse tempo, para o cliente que esteja assistindo isso, né? Ele tem que ver que isso aqui é a favor do cliente, não é a favor da construtora. Quem vai se beneficiar com todo esse processo é o cliente. Perfeito. Verdade. E, pai, vamos uma pergunta. Como é que tu faz para garantir, por exemplo, depois eu vou falar como é que a gente faz lá na empresa, mas como é que tu faz para garantir
sem ter um projeto ainda, que aquela obra vai ser R$1 milhão que está dentro da expectativa e projeção ali do cliente. Como é que acontece isso na tua empresa? Hoje, quando o cliente chega, ele não tem nada, né? A gente tem uma conversa meio aberta, ele tem que dizer mais ou menos quanto é que ele pretende gastar, né? É óbvio, porque se a pessoa não disser, você não sabe como é que vai dar seus pontos de pés iniciais, né? Até para o arquiteto, até para dar um suporte para o arquiteto. Sim. Então, quando ele diz ali mais ou menos, aí a gente vem com a contraproposta em relação a quê? Não, você quer fazer um investimento de R$1 milhão, mas o tamanho desse imóvel aqui que você está querendo, talvez não consiga encaixar. Aí a gente tem, né, ali uns pontos para poder agregar ali no que ele quer. E aí quando junta todas as ideias, é um bate-papo mesmo, né? Bate-papo, junta ali todas as ideias e chega num senso comum, aí eu digo, é mais ou menos isso. Aí eu vou fazer um memorial para poder mais ou menos a gente gastar em cima desse memorial. Perfeito. Né? E aí o projeto arquitetônico é em cima desse memorial também? Em cima desse memorial para poder não sair muito da realidade. Porque às vezes o arquiteto faz o projeto, a gente dando suporte, mas aí coloca alguns materiais que vai sair do orçamento do cliente. Entendeu? Então assim, como a gente participa de tudo isso, eu preciso amarrar de alguma forma um memorial básico. Né? Perfeito. Então amarra ali e aí a gente vai dando suporte até o final. Pai, eu garanto esse 1 milhão? Não garanto. O cliente está na minha mesa, eu digo para ele que não tem como garantir. Perfeito. Porque pode mas ser, já traz mais segurança. mas a gente vai ficar perto. Eu garanto que a gente vai ficar perto. Né? Isso Perfeito. a gente garante. Massa demais. E aí, pai, vamos outra pergunta, né? Quais os planos para o Grupo Tavares Neto aí para 2024, né? Quais as metas, quais os planos aí que vocês enxergam para esse ano a nível de crescimento, a nível de expansão, a nível de estruturação? O que é que vocês pensam aí como estruturação para esse ano de 2024? 2024, como eu falei, em relação à obra, assim, graças a Deus a gente está com um ano praticamente 99% fechado, né? Ninguém pode dizer 100%, né, Nilton? É verdade. 99% fechado o ano de contratos para atender esse ano. Nossa. Mas a gente pretende fortalecer esses processos, esse crescimento que a gente está tendo na empresa de cultura mesmo. Estruturar, né? O crescimento, né? O crescimento. Tipo assim, a gente está com a galera ali fazendo todos os processos que a gente está definindo, mas assim, deixar aquilo, se puder definir mais, define mais. Se puder melhorar algo que está dando certo, melhora mais, entendeu? Nossa. Então assim, esse em 2024 a gente está focando muito nisso, em melhorar a qualidade da estrutura da empresa internamente, né? Em relação a todos esses processos e controles, né? E é basicamente isso que em relação... E a gente tem uma meta já para 2025. Você não perguntou, mas eu vou me antecipar aqui. Pode se antecipar, por favor. 2025 a gente quer aumentar o faturamento, diminuindo a quantidade de obras. Né? Que eu acho que todo construtor quer ter isso. Né? Perfeito. Eu acho que é ter um faturamento maior com menos obras. Né? E juntamente do faturamento, com esse novo modelo de negócio de vocês, ter mais lucro também, né? Com certeza. O lucro vindo em paralelo, né? Isso, com certeza. Massa, Paiva. E Paiva, e na vida pessoal, quais os planos aí para esse ano, para o próximo ano? O Paiva com a esposa dele, vocês trabalham juntos, né? Trabalhamos juntos. Na empresa, isso é muito massa. Né? Então, quais os planos aí para vocês para esse ano de 2024? Rapaz, como a gente eu não tinha vida, né? Sim. Vida, então não cuidava nem de mim direito, não dava tempo. E aí a gente está começando a melhorar, ter mais tempo. E aí para esse ano eu tenho uns planos de ser pai, né? Porque para você ser pai você precisa ter uma qualidade de vida, né? Você precisa dar qualidade de vida para o seu filho. Então tempo. Até alguns anos atrás não tinha nem esse tempo direito. Então eu sempre tive essa preocupação. Para me ser pai, eu preciso ter tempo, ter qualidade. Então, eu me preocupei muito com isso, né? E os meus planos pessoais, assim, para esse ano é ser pai. Que massa, pai. Show de bola. Vamos marcar outro podcast, né? Quando o pai souber. Souber que foi pai, viu, pai? Vamos marcar outro podcast, se Deus quiser.
Show de bola, meu irmão. Show. Cara, e fico muito feliz, né, desse momento aqui, sua presença aqui no nosso podcast. Queria que você mandasse um recado para quem está em casa também, né, e às vezes tá lá no interior, como o Paiva estava lá inicialmente, acha que nunca vai conseguir entrar no mercado de alto padrão, quer entrar nesse mercado, tem o sonho de entrar nesse mercado, que esse mercado ele move muita gente, Paiva, pelo propósito, né? Isso, Move muita gente pelo propósito. Tu falou justamente disso aqui, sobre ter um compromisso. Eu acho assim, você aí que o Newton acompanha muita gente, é mentor de muitas pessoas, né? Então, sim, eu acho que chega muita gente para você perguntando: Newton, como é que eu entro nesse mercado de alto padrão? Acho que essa pergunta todo dia tu deve ter, né? Todo dia tem, umas 2, 3. Então, assim, a gente que está nesse mercado, quem sabe o significado dessa palavra compromisso, né? Quando a pessoa sabe que o compromisso, o que é o compromisso? É você saber que você está tratando com um sonho grande de uma família. Entendeu? Então, quando você entende isso, você começa a todo o seu foco, todas as suas energias, tudo que você tem a dar para a sua profissão, você começa a ter esse compromisso para essa família que está construindo, às vezes o cara está dando de tudo que tem para ter uma casa de alto padrão. Então, você está do outro lado ali, executando aquele sonho. Né? Então, quando você entende esse compromisso, você começa a fazer as coisas acontecerem. Massa demais. E é isso, meu irmão. Muito obrigado aí pela sua participação. Fico muito feliz, né? E a gente se vê no evento, né? Já. Isso também é verdade. Tá próximo, né? O evento. Tá bem próximo. 2 semanas. 23 e 24 de março, né? Isso. A gente vai ter aí o Alto Padrão Experience. Espero você lá para subir no palco, receber a nossa chancela, capacete Diamond, né? Mais de 10 milhões aí em obra. Parabéns, meu irmão, por essa conquista, né? E por todo esse trabalho duro. Eu vejo que é um trabalho duro que momentos como esse aqui é para recompensar todo esse trabalho duro, né, que a gente tem durante a nossa jornada, mas que a caminhada, né, o processo é aquilo que é mais valioso, né? Pra gente conseguir chegar lá, pra gente conseguir ter os resultados. Isso mesmo. A gente vai estar lá, se Deus quiser. E deixa o arroba do Instagram dele também. Já deixa o arroba aí também. Fala ali, Paiva. O arroba do nosso Instagram é @Grupo Tavares Neto. Perfeito. E agradeço a todos vocês que participaram aqui desse podcast, né, que nos acompanham, que estão aqui conosco. E é isso, mais um Alto Padrão Cast. E hoje aqui nessa mesa bem pesada aqui, né, todos esses pontos aqui, uma troca muito forte. E é isso. Espero vocês pro próximo episódio. E não esquece de seguir a gente no Instagram, no Spotify e no YouTube também. Beleza? Tamo junto demais. E deixar like, né, Larissa? É isso aí. Show. Valeu, galera. Valeu.